Fala galera, meu nome é Osvaldo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as contratações no futebol, o que os clubes brasileiros e internacionais têm aprendido com essas contratações. Então bora lá. Bom pessoal, por muito tempo no futebol se acreditava que um grande jogador compensava um time menos qualificado. Então, por exemplo, vamos fazer um caso aqui. Vamos supor que o meu time é ruim e eu não tenho jogadores tão bons e eu tenho dinheiro ali no meu caixa. Então com esse dinheiro eu vou pegar um empréstimo, um investidor e eu vou falar assim, ó, eu quero trazer tal jogador e esse tal jogador vai salvar meu time porque esse jogador é muito bom, vamos supor o Neymar. Então eu vou trazer o Neymar para o meu time e mesmo meu time sendo ruim, o Neymar sozinho vai garantir. Então isso era um pensamento que bastante gente tinha antigamente, que grandes craques, né, ou um craque poderia compensar um time menos qualificado. E por muito tempo vários times gastaram fortunas, se endividaram, cometeram loucuras aí para trazer um jogador de nível nacional ou um jogador acima da média, repatriar um jogador que já está mais velho e ele tecnicamente garantiria o time tendo uma boa campanha. E algumas vezes isso até funcionava, né? Algumas vezes isso dava bem certo. Porém o pessoal não via tanto que era porque os outros jogadores em volta daquele jogador também eram bons, né? Também faziam a sua parte. E isso sim permitia que aquele jogador em si se destacasse. O Ronaldo no Corinthians, por exemplo, ele tinha coadjuvantes muito bons naquela época. Por mais que ele fosse o nome principal, ele fosse a estrela, ele se destacasse com algumas jogadas plásticas, ele tinha em volta dele jogadores muito bons. O Flamengo do Adriano Imperador tinha um Adriano Imperador que era muito bom, porém tinha vários jogadores bons em volta. E às vezes um jogador fica marcado por uma atuação ou por alguma campanha e a gente esquece dos coadjuvantes que estavam em volta, né, dos outros personagens. E por muito tempo isso permaneceu. Por muito tempo um jogador era melhor do que um elenco bom. Só que hoje em dia no futebol isso foi muito mudado e a gente consegue perceber na mudança, né, no estilo das contratações do time. Então antigamente você via só atacantes sendo contratados de uma maneira assim com muito volume de dinheiro. Hoje em dia já tem zagueiro sendo contratado por mais de 50 milhões de euros, 60 milhões de euros. Você vê que democratizou muito mais essas partes no futebol. Hoje em dia um atacante ainda tem um valor um pouco maior do que um zagueiro, porém o zagueiro já tem um valor muito grande, porque as pessoas, os técnicos, os times, os dirigentes, os presidentes estão vendo o valor que todos os jogadores têm dentro de campo. Um atacante ele não é mais importante, mais fundamental do que um zagueiro, porque se você não tiver um atacante... Porque se você não tiver um zagueiro bom, seu atacante vai fazer 2 gols, seu time vai tomar 3. Se você só tiver um zagueiro bom e tiver um atacante bom, seu time vai tomar só 1 gol, mas não vai fazer nenhum e vai perder do mesmo jeito. Então todas as partes do futebol têm a mesma importância. E é isso que agora a gente está vendo mais nas contratações, né? A gente vê times um pouco mais conscientes nas peças que tem que trazer. E você vê muitos dos times que têm problemas, que não estão conseguindo evoluir, é porque ainda estão batendo na mesma tecla. Então, por exemplo, o time tem uma carência muito grande na defesa. Entra um dinheiro a mais e ele contrata um atacante. E aí você me pergunta, né? Você acha que isso vai dar certo? Claro que não. Então os times estão, alguns, sabendo ler melhor as prioridades, o que precisam dentro do seu time para poder contratar, enquanto alguns ainda se perdem um pouquinho nisso. E eu creio que isso é o principal diferencial para um time evoluir. Falando internacionalmente, por exemplo, o Bayern de Munique, essa janela gastou mais para contratar um zagueiro. Foi o Upamecano, que é do Red Bull, que é um zagueiro muito bom. Antigamente, não tô falando que o Bayern de Munique faria isso, né? Mas o que era mais intuitivo para os times antigamente? Esse dinheiro aqui que ele gastou no Upamecano, vamos comprar outro atacante, mesmo já tendo Lewandowski, porque os atacantes que decidem o jogo. E isso foi uma coisa que, mais que você pense agora que é bobo, era uma coisa que muito pessoal acreditava. Que os zagueiros valiam muito pouco, porque o zagueiro não decidia jogo, e o atacante valiam muito mais. Eu ainda vejo alguns times que pecam um pouquinho nisso. Às vezes já tem 2, 3 atacantes para uma posição, vê um atacante no mercado, puxa um dinheiro de algum lugar e traz um atacante para esse lugar. E você vê ainda isso acontecendo em vários times brasileiros e eu creio que isso seja um grande ponto para o futebol brasileiro começar a evoluir cada vez mais. Os times terem mais consciência do que estão fazendo. O Flamengo é um time que eu vejo que já está um pouquinho mais orientado nessa parte. Você vê que ele contrata bem zagueiro, ele contrata lateral, ele contrata meia, ele pensa em todas as posições do time e as carências que o time tem para ir se contratar. E você vê o resultado disso. A mesma coisa é o Palmeiras, investiu no Gustavo Gomes, investir em meio campos, apesar de nem todos terem dado certo, e não só em atacantes. Então você vê times um pouquinho mais organizados, entendendo melhor o que tem que fazer. Às vezes você vê num time 3 atacantes bons e um lateral só. Se o lateral se machuca, não tem reserva. Você pega o menino da base, joga ele na fogueira e torce para dar certo.
Então, essa questão de contratação é um ponto que eu acho que está evoluindo no Brasil, mas precisa ainda evoluir um pouquinho mais se a gente quiser realmente evoluir o nosso futebol. Beleza, pessoal? Se tiver gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e comenta alguma coisa caso você ache pertinente, beleza? Um grande abraço e até a próxima.